Olá, tudo bem? Eu sou a Celisa, especialista de carreira, e hoje eu vim aqui falar para vocês, contar para vocês o que os recrutadores analisam no processo de seleção. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu, Celisa, analiso no processo de seleção, tá? Quando eu convido você para entrevista. A primeira etapa que eu faço de análise é o currículo. Então, ali no currículo, eu verifico quais são as atividades que você desempenhou, o período que você desempenhou e a empresa que você desempenhou. A partir daí, se eu tiver algum conhecido em alguma empresa que você trabalhou e que eu queira tirar alguma dúvida sobre o seu trabalho, como foi o seu desempenho naquela empresa, eu vou entrar em contato com o meu conhecido daquela empresa. Então, network é muito importante. Por que que a gente deve sair bem de uma empresa para outra? Justamente por causa disso. Né? Depois que eu tenho a indicação, que eu recebo a orientação da pessoa, você tá ok? Eu vou fazer a entrevista com você. E na hora da entrevista, o que que eu analiso? Eu analiso a sua organização. Ah, mas como que você analisa a organização numa fala, Celisa? É através do seu currículo. Se você saber falar muito bem do seu currículo, né, sem colocar sem ponto a mais ou ponto a menos, eu já vou saber que você é uma pessoa organizada. E quando a gente faz uma seleção, quando a gente faz uma entrevista, o candidato ele já vem preparado, né? Já deve vir preparado para o processo de seleção para ser entrevistado. Então ele já tem que ter ensaiado, ele já tem que ter falado um pouco dele para outras pessoas, né? Então ele precisa ter essa organização, tá? Isso é muito importante, organizar a sua fala, a sua apresentação. A postura, a gente também faz análise. Mas há uma postura ereta, uma postura sentado, de perna cruzada? Não. A postura que eu falo é como você se comporta com o recrutador, com a pessoa que está participando do processo de seleção com você, com as outras pessoas que estão ao seu redor. A postura também fala muito, tá, gente? Então é muito importante que na hora do processo de seleção seja o mais transparente possível, seja o mais natural possível, porque só assim é que você vai saber se aquela empresa serve para você e o contrário também. Hoje, os processos de seleções não são as empresas mais que selecionam os candidatos, e sim os candidatos que selecionam as empresas, porque você escolhe a empresa que você quer trabalhar, você deixa o seu currículo, você analisa o que aquela empresa tem de bom. Então, hoje, os processos de seleções estão sendo o contrário, está sendo você escolhendo a empresa, tá? Outra coisa que eu analiso muito no processo de seleção é os talentos, né? Então, se aquela pessoa sabe falar muito bem dos seus talentos e falar muito mais ainda dos gaps que ela precisa melhorar, ponto positivo, tá? Então, isso é muito importante. Pretensão salarial, analiso no processo de seleção? Na verdade, eu analiso antes, né? Então, quando eu já entro em contato com o candidato, eu já pergunto a pretensão salarial. Como que a gente analisa a pretensão salarial? No mercado de trabalho, a gente tem que buscar um pouco, procurar em outras oportunidades e verificar a faixa salarial dessas oportunidades, para a gente ter uma base. Ou faz uma pesquisa né, salarial daquela posição que você está pleiteando no Lead Loves. Eles têm bastante oportunidades que oferecem essas informações, tá? E a última coisa que eu analiso no processo de seleção é se você dá respostas coerentes, não respostas certas. O que é resposta certa? O que é resposta coerente? Resposta certa é assim: você é organizado no seu trabalho? Sim, é uma resposta certa. Agora, a resposta coerente é: demonstre ou fale um pouquinho de como você se organizava no seu trabalho com a sua rotina. E você contar um pouco como era a sua rotina, o que você fazia quando você chegava, se você anotava as tarefas, se você fazia uma lista, fazia um checklist e assim por diante. Então, é assim que a gente faz a análise num processo de seleção, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o canal, compartilhem, né? Façam o bem sempre, tá bom? Um abraço, até a próxima!